Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Raquel Sá, sou bolsista da Hora 2026. Eu tô aqui com a Júlia Martins, nossa ex-aluna e mentora também, para fazer um podcast falando um pouquinho mais sobre a experiência dela estudando na Espanha. Ela estuda na IEB, que é o Instituto de Estudos Bursátiles, e ela é da turma 4 da Aura, então a gente vai estar perguntando um pouquinho mais assim, da experiência dela, e eu espero que vocês gostem. Então, Júlia, se quiser falar um pouquinho sobre você. Oi, gente, eu tô na aula já faz bastante tempo, então quando eu entrei foi lá no inicinho e foi no final de 2021, logo no pós-pandemia. E desde então a Aura, tipo, formou parte da minha história de várias maneiras, primeiro como ex-aluna, comunidade da Aura e depois como mentora. Muito feliz de estar aqui hoje conversando um pouco mais informalmente, de uma maneira mais livre, né? Eu converso muito com os alunos sobre as minhas experiências, mas não tanto com a comunidade da Aura de maneira geral. E também começando a perguntar um pouquinho da sua experiência. Você primeiro aplicou para algumas universidades americanas, mas o que foi que te fez mudar o foco para Europa, para Espanha? O que te chamou a atenção? Então, na realidade, eu acredito que a minha vinda para a Europa foi um pouco força maior. Eu sempre falo que a vida meio que te empurra no caminho que você tem que ir. Eu apliquei para 12 universidades. Eu apliquei para 11 inicialmente, uma me contatou depois, e aí eu apliquei para essa 12ª, mas e as 12 eu fui aceita com bolsa. Mas mesmo assim, Então, foi um rate de aceite muito alto, assim, eu apliquei para todas e que eu apliquei, eu fui aceita. Só que, mesmo assim, ficava muito caro, porque o custo, né, das faculdades nos Estados Unidos, ainda com sim. bolsa, estava começando já a serem bolsas muito difíceis de você conseguir uma bolsa muito grande. E aí, eu tava um pouco sem esperança, assim, de vir, quando o pessoal da Aura, que na época era a Gia e a Fê, foram as minhas mentoras, são as fundadoras, né, as sócias que são cofundadoras da Aura, e elas me falaram assim: a faculdade aqui, ó, é uma faculdade universitária americana que tem um campus em Madrid. Dá uma olhada, que era St. Louis, que eu acabei indo para lá, porque eu apliquei de última hora, tipo, eu apliquei em março, sendo que as Ah, aplicações sim. americanas geralmente são, tipo, lá no final do ano, né? E eles me aceitaram, me deram uma bolsa muito alta, a mensalidade era muito mais baixa do que o normal, né? E aí eu acabei vindo para cá, mas não foi uma decisão muito de caso pensado. Às vezes é o universo, né, te dizendo vá. Mas que legal que teve essa oportunidade. E, assim, como é que foi sua experiência estudando numa universidade americana com campus em Madrid? Qual que foram, assim, os pontos que você mais gostou? O que você não gostou também? Foi bem diferente do que eu esperava e foi bem diferente do que qualquer outra experiência. Nunca mais foi uma experiência parecida com a faculdade que eu tenho hoje. Não é parecido com as faculdades dos espanhóis que eu conheço e também não é parecido com a experiência americana normal. Então eu diria que a Saint Uhum. Louis é muito único assim, porque você tem ali a experiência de o teu campus não é campus, que nem as americanas. Uhum. É só um prédio ou um sistema de prédios, né, no meio da cidade. Você tá meio que jogado na cidade, você não tem alojamento, então você mora no redor, né, da cidade. Ao mesmo tempo, o sistema educativo americano, ele, principalmente o ano que eu fiz, foi o ano de base. E o ano de base, ele é zero, quase focado no teu curso, realmente. É muitas aulas de coisas gerais. Sim. E até hoje, quando eu falo para as pessoas, olha, eu fiz essa aula, eu fiz aquela aula, todo mundo me olha como se fosse doida, porque as aulas que eu fiz foi tipo assim: eu fiz psicologia 101, eu fiz uma aula que chamava Fairy Tales 101, que era tipo contos de fadas, Aham. que era um seminário, e a gente passou, tipo, analisando os contos de fadas e arquétipos de Jung, enfim, narrativa. Então, quando você fala isso para uma pessoa espanhola que estudou numa faculdade onde no primeiro semestre ela tinha estatística 1, ela te olha tipo assim, que culto, que seita é essa onde você estava? Então, eu fiz história da arte, eu acho que é bem diferente. Eu gosto muito do sistema americano porque ele me deu muita autonomia. Eu acho que foi uma transição legal entre um sistema e o outro. E aí, essas coisas me ajudaram a, até, por exemplo, estudar pela primeira vez em outro idioma. Quando eu cheguei na faculdade espanhola, eu era um pouco mais preparada nesse sentido. Todo mundo fala que o sistema americano é muito mais liberdade, assim, se você não for você por você mesmo, você não alcança nada. Então, Autodidata. exato, então isso é muito legal. Que momento, assim, foi que você percebeu que alguma universidade espanhola faria mais sentido, né? Agora você está estudando na IEB, mas qual momento você viu que faria mais sentido para você? Foram duas coisas. Por mais que eu cheguei, eu fiquei muito feliz de ter chegado, de meu primeiro dia e tudo, e eu estava com uma sensação no meu coração. No primeiro dia eu pisei lá dentro e eu fiquei com a sensação de eu ainda não estou no lugar final. E eu empurrei esse sentimento por um semestre, quase dois,
E aí, quando eu tava, tipo, no meio do segundo semestre, eu falei, não, eu só tô, tipo, no lugar errado mesmo, e eu vou ter que aceitar isso e fazer alguma coisa sobre. O momento mais sensacional foi porque a faculdade americana era muito clara com a gente sobre permanência na Espanha. Não era uma possibilidade. Assim que o seu visto acabar, a não ser que você esteja trabalhando, o que é muito raro, porque muita gente com um diploma americano aqui não é valorizado no mercado de trabalho. Por conta disso mesmo. Os europeus são muito de eu quero ver resultado, eu quero ver teus números, eu quero ver aquilo, e você estando no sistema americano, você é holístico, né? Então acaba que não casa muito a ideia. Você não se encaixa, né? Isso, e obviamente tem gente que são pessoas fora da curva, no sentido de conseguir vaga de emprego igual, porque depende muito mais do que você apresenta, hoje em dia eu vejo isso, do que o teu sistema de ensino. Mas igual, na minha cabeça, naquele momento eu tinha zero autonomia para conseguir oportunidades de estágio. E aí, eles falavam isso, então eles falavam, olha, quando terminar a faculdade, vencer o teu visto, mete o pé, não tem o que fazer, vamos embora. Você vai se empregar muito bem no seu país, ou nos Estados Unidos, ou em algum outro país, mas aqui muitas pessoas não ficam. E eu tava com a sensação de eu tô gastando tempo, porque eu tava em outro país já, eu já tava morando sozinha, eu tava fazendo todo um networking que eu não ia usar para nada, na teoria, e eu falei, e se eu mudasse para uma faculdade pública? E aí eu fiz a PCE na época, fiz todo o processo, homologação e tal. Eu descobri o IEB e a questão de fazer o mestrado junto, e me pareceu que compensou, principalmente para compensar esse ano que eu perdi. Me pareceu muito boa oportunidade, alguma coisa me dizia que era mais naquela direção. Acho que é muito importante, né, seguir realmente o coração e a mente nesses momentos. Muita gente ignora, mas faz parte do processo. Você falou, né, dessa questão de transferência, como é que foi para você? Você tem alguma dica? Qual foi os maiores desafios para esse processo de transferência para uma pública espanhola? A transferência estando aqui é muito diferente. A transferência estando aqui eu acho que foi desafiador em vários sentidos, porque eu não estava fazendo nada e fazendo a transferência. Eu estava fazendo outra faculdade enquanto fazia a transferência. Sim. Eu procurei na minha cabeça o nome de alguma universidade que eu conhecesse, que no caso era a Complutense, e aí eu fui no prédio estudantil de apoio ao estudante de lá, e presencialmente eu perguntei para a atendente que estava na minha frente, tipo, como que eu faço para entrar aqui? E aí, guia, pelo amor de Deus. Exatamente, ela me deu o guia, e aí eu voltei lá várias vezes. Eu acho que eu fui lá coisa de, sei lá, 10 vezes, talvez mais. Tudo e qualquer dúvida que eu tinha, eu voltava lá presencialmente e perguntava para ela. O que estando aqui foi uma vantagem muito grande. Eu acho que foi desafiador pela questão do tempo mesmo, de fazer tudo ao mesmo tempo. E principalmente que eu tive pouquíssimo tempo para estudar. Eu estudei só uma semana para as PCS. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu falava espanhol muito bem. Eu acho que por isso eu também tive muita facilidade. Mas foi muito pouco tempo. Qual, para você, assim, se você tivesse que falar para as pessoas que não conhecem o que são PCS, qual que é a importância do processo? Assim, você disse que estudou durante uma semana, mas, assim, dentro dessa uma semana, quais dicas você poderia dar para quem já está se preparando para fazer essa prova, realmente? Eu acho que, assim, a PCE é muito importante, principalmente se o seu curso passa da nota de corte 8 e pouco, aqui na Espanha, porque a maioria das pessoas fazem homologação, a nota que eles tiram é 8. Se você quer tirar esses últimos 4 pontos, de alguma maneira, você precisa prestar PCE. E tem algumas comunidades que é obrigatório você prestar PCE para você ser aceito nas faculdades de qualquer maneira. Então, acaba que desse jeito, não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Eu, por exemplo, não estava aplicando para nenhuma privada na época, então era bem importante. A PCE, assim, tem pessoas que não falam tão bem o espanhol, enfim, e isso pode custar muito mais para você estudar uma coisa como biologia, matemática. É muito difícil, sem falar o idioma. É uma questão da língua, se você não tem um domínio da língua, começar o quanto antes. E eu não estudaria em uma semana. O que eu estudei na época, eu peguei muita prova corrigida, que hoje em dia não tem na internet por conta de um decreto real. Então, tentar procurar banco de questão ou matérias, inclusive... Eu acho que o maior hack para você substituir essas provas corrigidas, que hoje em dia não existem mais, é procurar coisas da PAU, que é a prova daqui, que é a prova de acesso universitário, que é o equivalente da PCE, só que para os espanhóis, e tem a mesma matéria do segundo ano do bachillerato deles, que é o último ano do ensino médio. Então, já que não tem os materiais que eu estudei, hoje em dia eu iria para esses outros que são praticamente iguais. Eu estou no processo de fiz o SAT recentemente, então prova antiga é extremamente importante. Nossa, fazia muito SAT. Nossa, muito. Assim, banco de questões é tudo. Uhum. E eu queria te perguntar também, você falou dessa questão da universidade, que você tem a graduação e o mestrado junto, e como é que funciona isso? Esse sistema, ele funciona de algumas maneiras diferentes. Então, quando você tem graduação e mestrado, você tem que entender que se você está fazendo junto, o mestrado não é oficial. Por quê? Não ser oficial não quer dizer que eu não tenho título, eu vou ter meu título normal. Mas ele não me dá acesso, por exemplo, ao doutorado. O título próprio é como se fosse uma especialização feita por uma universidade, mas ela não é válida para níveis acadêmicos de continuação do estudo. É bom, assim, eu acho que é muito prático. O que a gente faz a gente tem 4 dias na semana que a gente tem aula de graduação e um dia que é aula do mestrado.
As aulas do mestrado são muito mais autonomia e, que nem eu falei, autodidata, você se vira para estudar, e discussão, apresentação, o professor aplicando coisas na vida real, ainda mais sendo bolsa, né? Mercado de valor e bolsa, eles pegam dados do que está acontecendo agora para explicar para a gente. Mas é bem diferente do que as aulas da graduação, que são muito mais teóricas. Eu acho muito legal essa opção, é algo que não tem no Brasil, então é extremamente interessante. Você está fazendo ADM na graduação e você também está fazendo Bolsa de Valores e Mercados Financeiros no mestrado. E como é que funciona para você juntar essas duas matérias, assim, na prática? É algo que para você faz muito sentido? O que você pretende trabalhar no futuro com essas matérias? Então, eu tô um pouco ainda deixando isso stand-by. Eu sou uma pessoa muito de. Eu falo isso todas as vezes que eu vou fazer uma primeira reunião com os alunos, inclusive. Eu falo que eu sou uma pessoa de muito de conhecimento horizontal e não vertical. Então, eu não sou uma pessoa que mega aprofunda em tudo, mas eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento em muitas coisas diferentes. Então, sempre tem essas coisas. E eu trabalhei também, todos os trabalhos que eu tive na vida foram em áreas diferentes. Então, eu acho que eu experimentei tudo que eu tinha direito de experimentar até agora. Digo assim, em áreas de trabalho e vias de estudo. Então, eu não fixo muito no, meu mestrado é em bolsa, eu tenho que trabalhar com o mercado financeiro. Sim. Não sei, não acho. Mas eu acho que todo conhecimento aporta. Então, mesmo na empresa que eu estou hoje, eu consigo aportar conhecimento dos indicadores econômicos que eu estudo, porque o petróleo e as energias renováveis são mega indicadores econômicos que mexem com as coisas. Assim, a AD, né, a administração, é mais geral. Eu sou uma pessoa mais holística também, então faço um pouquinho de tudo e eu acho que isso ajuda muito no geral. A questão de agora você ser uma mentora da Aura, né, faz um tempinho, e já ter sido mentorada, como é que é essa experiência para você? O que também isso te ajudou profissionalmente e nesse sentido mais exterior, enfim, de visão de mundo? Eu acho que, assim, a questão de ter sido mentorada antes me ajudou muito, porque eu sei o que é estar no pé do aluno, no lugar do aluno, e não saber aquela informação, não entender de onde que está saindo aquilo, como funciona esse processo. O modelo da mentoria em si mudou muito da turma anterior, a gente está já na 20, e eu sou da 4, então mudou completamente, não tem nada a ver hoje em dia. E, obviamente, sempre evoluindo muito na realidade. Mas eu acho que me ajudou muito porque você dar aula e mentorar o aluno é muito bom para treinar coisas como eloquência, para treinar como você passa informação para o outro, porque você precisa que o outro te entenda, você precisa passar a tua mensagem. Você precisa aprender a simplificar a informação. Eu sou muito de metáforas hoje em dia, analogias para fazer isso, e ajuda bastante. E hoje, por exemplo, quando eu estava fazendo a entrevista para a posição que eu estou hoje trabalhando, né, quando me perguntaram sobre isso, tipo assim, você acha que você é boa no comercial? Eu falei, com certeza, eu dou aula. E então, meu exemplo foi esse. Eu lido com pessoas o dia todo. Ao mesmo tempo, também, eu acredito que eu falei, que eu já tinha muito conhecimento vertical, mas os alunos me aportaram muito conhecimento nesse tempo que eu fiquei de mentora. Então, foi 1 ano e tanto, acho que já faz tipo 1 ano e 1 mês, alguma coisa assim. Eu tive que pesquisar sobre o que estudam em várias carreiras diferentes, em engenharias, em coisas que eu nunca tinha me interessado em olhar. Os meus alunos estavam me perguntando. Então, acabou que eu consegui ter uma visão de mundo um pouco maior. Não, isso é muito legal. Realmente, assim, mesmo agora como bolsista da Aura, você acaba conhecendo muita gente diferente. Uhum. E eu acho que é muito educativo, realmente, no fim do dia, você saber lidar com pessoas diferentes é importantíssimo, ainda mais para o mercado de trabalho. Então, é muito legal que você tenha essa experiência constantemente. E eu também queria te perguntar qual que você acha que são os erros assim, mais comuns para as pessoas, erros barra ideias que as pessoas têm sobre aplicar para a Espanha que, na realidade, não são reais. A primeira coisa, eu acho que a Espanha virou um sinônimo de porta de entrada de imigração muito grande nos últimos anos, e isso tem mudado muito. Então, não é tão simples quanto parece você tirar um documento, você não é tipo assim, vim e fiz faculdade, vou ficar aqui. Eu não me deixaria levar pela questão da imigração ainda. Eu daria um passo para trás e daria uma pensada. Quando eu vim, eu não estava pensando em emigrar realmente, eu acabei emigrando depois, mas quando eu vim, não era o pensamento total. Eu acho que preparar tudo com mais antecedência do que você imagina, porque a homologação sozinha leva, às vezes, mais 6 meses para sair. E o aluno, às vezes, pensa que se ele aplicar 2 meses antes, está ótimo. Não dá tempo de você fazer a aplicação da Espanha com 2 meses antes, sabe? Entendo também o aluno que está no 3º ano do ensino médio e fala, mas eu não tenho nem o boletim, o histórico ainda. Eu vou fazer a mentoria agora, mas às vezes deixar para fazer no ano que depois que você formou, já tá tarde. E principalmente não subestimar o idioma, porque o espanhol não é tão igual com o português, que nem todo mundo imagina. Então eu acho que ele é mais simples do que os outros, e o que as pessoas subestimam é só o tempo mesmo, o burocrático de tudo.
Não, é muito importante se preparar antes. Eu fiquei muito feliz que eu tô tendo agora o apoio da Aura, porque eu estaria perdidinha, sem realmente essa questão de prazos e etc. Você não imagina, até você realmente começar a aplicar, você não imagina o tempo que demora. Total. Mas muito, muito legal isso. Eu também queria te perguntar agora numa coisa mais pessoal. Qual foi esse maior choque cultural que você teve do Brasil para a Espanha? Que você fala, nossa, totalmente diferente. Aí posso falar um bom e um ruim? Não quero falar só mal nem só bem. Pode, Quero criticar pode. e elogiar em partes iguais. Madrid é uma cidade muito rica em todos os sentidos, de cultura, de tudo. No geral, espanhóis mesmo, não só tipo qualquer homem na Espanha, mas espanhóis, nascidos espanhóis, eles são muito mais cavaleiros do que os brasileiros. E foi um choque que eu tive desde o dia 1. Porque assim, eu cheguei na Espanha, pisei na Espanha e já estavam me ajudando com muita coisa que para mim foi muito bizarro. Obviamente, era para ter sido uma cortesia aqui no Brasil é normal, mas eu não estava acostumada. Eu não percebi que eu não achava normal até eu pisar aqui e acontecer muito. Então aqui eles são muito de eu não sento se a mulher não tá sentada, eu não vou passar pela porta primeiro, você passa primeiro. E isso é com qualquer pessoa. Então é tipo assim, um velhinho que está esperando o elevador, ele quer que você passe primeiro. Se for qualquer pessoa, não interessa se é da sua idade, se não é, geralmente os homens espanhóis são muito corteses, enfim, eles são muito educados nesse sentido e, ao mesmo tempo, são muito frias em alguns momentos. Então, eles acham muito absurdo algumas coisas que para mim é um dia normal, sabe? Eu vou levar o meu amigo no hospital, eu vou com o meu amigo para consulta, eu vou com o meu amigo A gente é para muito solícito. muito. E eu vou com meu amigo para fazer qualquer coisa que seja, para tirar um documento do outro lado da cidade. Ele tem muito essa questão de ser individualista. Se você tá indo tirar um documento, você vai tirar o documento e depois a gente se encontra e toma alguma coisa. Sim. É legal saber isso, assim, eu acho que só vivendo mesmo para você ter essa experiência. Eu acho que o brasileiro é muito solícito no sentido de ser muito topa tudo, companheirismo e tudo mais. E para finalizar, eu queria saber também um pouquinho sobre, se você pudesse dar uma dica para alguém que está querendo maximizar o processo de admissão para a Espanha, para alguém que, ou até mesmo para você, uns anos atrás, qual que seria assim a sua dica que você daria? Não deixa a burocracia te vencer. A burocracia quase me venceu por cansaço várias vezes. Então, nesse sentido, às vezes os órgãos públicos espanhóis parece que eles estão feitos e o design deles foi feito para fazer você desistir. Não desiste, faz com calma e às vezes tem que tomar realmente um respiro. Se você puder ter uma rede de apoio para reclamar e para poder te ajudar também a fazer essas coisas, eu acho que isso. E uma dica prática que é muito importante, que a gente fala para todos os alunos da mentoria, inclusive, cria uma conta no Google separada e todos os logins e senhas que você for usar, você usa essa conta. Todos os e-mails que você for mandar e receber, você vai receber nessa conta. E é de verdade, ajuda muito, porque aí você não fica perdido, não perde nenhum e-mail nos spams da vida, no meio daquelas promoções, enfim. Não, eu tive isso, agora eu tô, tipo, com 6 e-mails. Então, eu tenho mais ou menos essa quantidade de contas. Eu tô dividindo a vida, tudo, mas ajuda muito, realmente. Queria te agradecer, Júlia, por ter topado tirar esse tempinho para falar um pouquinho da sua experiência, da sua jornada. Foi muito legal aprender um pouquinho mais sobre a questão da Espanha, essa mudança de faculdades, como é que funciona, e é uma história muito legal. Eu que te agradeço pelo interesse. Obrigada, Raquel. Imagina. Obrigada, Júlia.